Shalom, querido amados irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez com vocês nesse segundo vídeo para poder falar um pouco mais sobre a restauração da igreja. Estou fazendo novamente esse vídeo para poder tentar tirar a dúvida de alguma coisa que ficou em relação a outro vídeo que eu fiz, porque eu creio que algumas pessoas podem estar se perguntando o que é a restauração, o que significa a restauração, no qual eu tanto falei no primeiro vídeo. Bem, pessoal, para falar sobre restauração é uma coisa um pouco complicada, porque hoje em dia as igrejas estão tão divididas. Só hoje, né, nos dias de hoje, aqui no Brasil, existe mais de 4.000 denominações evangélicas. E cada uma fala o que deve, né, falar, assim, o que acha que é certo falar. Umas falam que a lei do Senhor foi abolida por completo, outras falam que a lei do Senhor não foi abolida, outros falam que a lei do Senhor, em partes, está em vigor, outras falam que uma parte não está mais em vigor, mas nunca fala realmente, nunca se diz e nunca se estuda realmente o verdadeiro sentido da palavra e o verdadeiro sentido do que significa a lei e do que significam os ensinamentos do Senhor e quais são os verdadeiros princípios e ensinamentos para a nossa vida. E por causa disso, cada um fala o que convém e o que não convém, e acaba as igrejas se dividindo ao ponto de chegar a 4.000, mais ou menos, né, por alto, a 4.000 denominações, que existe só aqui no Brasil. Aí eu queria fazer com que vocês, de repente, raciocinassem ou pensassem. Se Jesus, Yeshua, ele é um rei, né? E esse rei tem um reino. E esse reino está sobre nós, né? Porque o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, quando veio aqui pela primeira vez, ele veio trazer o reino para dentro de nós, estabelecer o reino dele. E um reino tem um reinado, o reinado tem leis, todo reinado tem leis, todo reinado tem instruções para os seus servos. Se você for estudar sobre um país, sobre uma nação monárquica, você vai analisar que existem os súditos, existem os reis, existe o rei, e lá existe instruções para esse reinado, que significa para eles as leis, né? Para este reinado. E para o Senhor Yeshua não é o contrário. Ele é um rei, ele é o nosso rei. Ele veio estabelecer o reinado dele sobre nós e futuramente vai estabelecer o reinado dele sobre a terra. Eu sei que é um estudo mais complexo falar sobre o reinado dele sobre a terra, sobre o milênio. Eu vou fazer mais lá na frente um vídeo sobre isso, sobre este assunto, mas o que eu quero dizer agora é sobre essa restauração. Então, se existe um rei, se existe um reinado, para que o reinado, para que o reino esteja de uma forma correta, para que esse reino se concretize, né, de uma forma correta, tem que ter leis, tem que ter ensinamentos, para que tudo ande dentro dos conformes, né, ande dentro do que realmente tem que andar, ande tudo na linha, né, tudo fique na linha correta. E ele vai trazer esses ensinamentos para nós. Por quê? Porque esses ensinamentos nos ensinam até onde podemos chegar ou não. E o que eu disse no primeiro vídeo a respeito, quem não assistiu, assista o meu primeiro vídeo, que eu falo sobre as leis de trânsito e explico mais ou menos a respeito, para que as pessoas possam entender de uma forma mais simples, o que significam as instruções do Pai. Mas o Pai vem trazer, através do seu Filho amado Yeshua, os princípios para nós, restaurar esses princípios. Porque esses princípios no passado estavam todos sendo deturpados, eram dogmáticos, estava se tornando dogma.
as pessoas, né, os judeus da época, estavam tornando a lei do Senhor pesada porque estavam colocando tradições de homens misturado com as tradições, com os mandamentos do Pai. E então as pessoas não estavam seguindo de coração a lei do Senhor, não estavam seguindo de coração os mandamentos do Senhor, não estavam seguindo com amor. Eu digo muito que para você viver o mandamento do Senhor, você tem que viver com amor, porque é a base de tudo. A palavra do Senhor, a base da palavra do Senhor, ele diz, é o amor. Então, quando você entende sobre o amor, começa a entender verdadeiramente sobre o amor, o sentido do sacrifício de Yeshua por nós, o sentido do sacrifício do amor dele por nós, e por que ele veio, para que ele veio, e por que também nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, e para onde vamos, nós entenderemos todo esse sentido do propósito dele. Porque a palavra de Deus não é só chegar na igreja, pedir um milagre financeiro ou pedir uma cura e ficar por aí, não. Não é isso. A palavra de Deus vai além, muito além disto. E o que eu estou tentando trazer para vocês é isso, que se você viver realmente com amor a palavra do Senhor, você vai entender realmente o verdadeiro sentido de todas as instruções que ele tem para nos dar. E essas instruções que é a restauração, de uma certa forma, que a igreja precisa nos dias de hoje. Porque elas estão tão deturpadas na palavra, as denominações, que estão esquecendo do principal, das instruções do Pai, de como realmente a palavra do Senhor tem que ser pregada, da forma que ela tem que ser pregada. E a igreja se desviou muito ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Muitas coisas muitas palavras do Senhor foi desviada do caminho pelos homens, né? Como eu também falei no primeiro vídeo, se você pesquisar até o 4º século, a igreja do Senhor Yeshua vivia os ensinamentos do Senhor, que é colocado como leis, né, para as pessoas que têm a Bíblia, né, principalmente essas Bíblias atuais, né, elas estão traduzidas como leis, mas são ensinamentos. Então as igrejas aprendiam, viviam esses mandamentos, viviam esses ensinamentos que hoje em dia, infelizmente, as denominações dizem que foram deturpadas. A maioria das denominações, mas está tendo um mover tão grande do Senhor nesses últimos tempos, que tantas igrejas, se vocês analisarem e forem pesquisar a fundo, vocês vão ver que tem tantas igrejas que estão se voltando para esta restauração, estão se voltando para a igreja do primeiro século, estão cansadas de viverem um falso evangelho, um evangelho que está levando, infelizmente, as pessoas à destruição. As pessoas não estão reconhecendo. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu também, infelizmente, quase fui pega nesse evangelho de destruição e quase morri nesse evangelho da destruição, porque eu não conhecia também a profundidade da verdade. Eu tive realmente o encontro com o Senhor Jesus, mas o caminhar deste encontro, que é o desenvolver da fé, que Paulo fala, que o apóstolo Paulo fala, que nós temos que desenvolver a nossa fé, porque receber Jesus no coração, você receber Ele como teu Salvador, é apenas o início da caminhada para você chegar até a Deus. O sangue do Senhor Jesus, ele foi derramado na cruz para nos remir dos pecados e para nos colocar de volta no caminho que nos leva ao Pai, o caminho que nos leva ao eterno. Então, mas para você trilhar este caminho que nos leva ao eterno, você precisa estar em comunhão com o Pai, precisa estar vivendo os ensinamentos dele, vivendo a palavra dele. É isso que o próprio Senhor Yeshua fala, o Senhor Jesus fala, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quando ele fala aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e é que ele está querendo dizer o quê? Que tudo é base do amor. A partir do momento que você aceita ele com amor, a partir do momento que você aceita ele como teu Salvador, você vai passar a guardar os mandamentos do Pai com todo prazer. Gente,
O mundo é feito de o mundo é feito de leis. Desculpe, o mundo é feito de leis. O mundo é feito, se você for em qualquer lugar, você tem que seguir leis. Se você estiver no trabalho, você tem que seguir as leis do teu trabalho. O teu chefe vai impor o que você deve e o que você não deve fazer no teu trabalho. Se você estiver num banco, você vai seguir as instruções do banco. Você vai ter que, se você for receber um dia na boca do caixa, se você vai ter que seguir a fila, você vai ter que seguir a instrução de estar numa fila, de esperar a tua vez, de levar os teus documentos. Tudo tem um caminho para você seguir. Se você estiver diante da tua família, no teu lar, você tem que ter as instruções para você seguir, levar a tua família ao caminho certo, a levar os teus filhos ao caminho certo. Você vai pegar o quê? O que os teus pais ensinou, os princípios que os teus pais ensinou, para poder passar para o teu filho não trilhar um caminho errado. De uma certa forma, são leis, são instruções, são ensinamentos. Na nossa vida inteira, a gente vive aprendendo, a gente vive ensinando. Como eu falei, as leis de trânsito. O trânsito, para você seguir um carro, para você entrar dentro de um carro e seguir num caminho, numa estrada, precisa das leis, precisa das placas do caminho, precisa das leis de trânsito para você chegar em segurança naquele lugar. Engraçado, pessoal. As pessoas seguem leis o tempo todo. O tempo todo, as leis do país, as leis do governo, infelizmente mesmo o governo sendo corrupto, mas tem leis para ser seguida, as leis sobre que o juiz, né, fala a respeito, né, sobre no sentido algumas leis, no sentido do juiz mesmo, quando você está diante de um juiz, você vai realmente seguir as leis que ele impôs, de condenação ou de absolvição, mas tem as leis, tem os instrumentos da lei que o juiz também segue para a sociedade. Cartilhas de lei, cartilhas de defesa do consumidor, tem as leis que nos protege, que protege o consumidor, e por aí vai. Mas quando chega nas leis que o Pai Eterno colocou para nos salvar, não para nos salvar, porque quem nos salva é Yeshua, mas que nos colocou para nos proteger a salvação, proteger a nossa salvação, as pessoas falam, não, foi abolida, não existe, não, o Senhor agora é graça. Com coisa que a graça, você pode fazer qualquer coisa, com coisa que com a graça que o Senhor Jesus nos deu, que é a oportunidade de estarmos de volta ao caminho do Pai, com coisa que esta graça, que você estando nessa graça, você pode fazer qualquer coisa. Você pode blasfemar, você pode errar, você pode falar mal das pessoas, você pode matar, roubar, você pode comer qualquer coisa, você pode beber qualquer coisa, você pode no caso do Shabat, você pode não observar o dia santo do Senhor, e por aí vai, conforme todas as pessoas realmente falam, né? Nós estamos na graça, então foi tudo abolido, então você pode fazer com que. Então virou uma bagunça. A graça do Senhor virou uma bagunça, e não é assim que funciona. A graça do Senhor não virou uma bagunça, pessoal. A graça tem que andar junto com a lei, que é os ensinamentos. A graça e os ensinamentos do Senhor andam junto. Se ele deu uma cartilha de ensinamentos para nós, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, ele nos deu para nos proteger, ele nos deu para nos colocar um limite, porque sem as leis dele, como é que a gente ia saber o que é pecado? Como que nós íamos saber o que é errado diante dele ou não? A gente jamais ia saber, a gente jamais ia conseguir saber o que é pecado e o que não é pecado. Por isso que ele colocou os mandamentos dele, para nos proteger. Então, quando você aceita Jesus como teu Salvador, você automaticamente
automaticamente você começa a guardar os mandamentos que ele mesmo nos ensinou. E aqueles mandamentos que ele mesmo restaurou, ele mesmo planificou, ele mesmo veio trazer aquele mandamento, aquele princípio puro e verdadeiro de cada um deles para que possamos seguir como o Pai quer realmente. Porque o Senhor veio trazer realmente essa plenitude, essa restauração, que até o quarto século a igreja andou corretamente diante dessas leis, diante desses mandamentos, ensinamentos, em relação, por exemplo, ao Shabat. As igrejas seguiram o Shabat. Em relação às leis alimentares, as igrejas seguiram as leis alimentares. Em relação às festas bíblicas, poxa, as pessoas estão tão deturpadas na fé que elas estão trazendo para a igreja festas pagãs do mundo, como festa junina, como Natal, como a Páscoa de ovinho de Páscoa, o coelhinho da Páscoa. Tá trazendo coisas do mundo para dentro da igreja e está esquecendo as festas que o próprio Pai ensinou na palavra dele quais são as festas que devemos seguir. E essas festas, sim, o pessoal, essas festas são tão importantes porque elas são proféticas. Todas as festas que o Senhor colocou na palavra dele, que a igreja, infelizmente, muitas das denominações, infelizmente, não seguem, não vivem, porque acham que foram abolidas. Essas festas são proféticas, elas falam de Jesus, elas falam de Yeshua, elas falam da volta do Senhor. Gente, é tão importante, é tão profunda a palavra de Deus. É tão maravilhosa a palavra de Deus, que quanto mais você estuda, quanto você vai com aquele prazer de meditar, quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você coloca ela sobre a tua vida. Porque a Bíblia é prática, ela não é para ficar parada no teu gabinete, na tua estante, na tua mesinha de cabeceira, no Salmo, se eu não me engano, 91, que as pessoas colocam. Não! A Bíblia é prática, é praticar, é viver. A Torá, que é o Pentateuco, nos ensina até como cortar uma árvore, como se deve cortar uma árvore para que a árvore não possa sofrer. A palavra de Deus nos ensina como devemos cuidar do ninho de passarinho. Como devemos cuidar do ninho de passarinho, pessoal? Ela nos ensina do dia a dia, como o patrão deve tratar seus empregados, como os empregados devem tratar o patrão, e por aí vai. E as pessoas acham que foram abolidas as palavras do Senhor. Não foi abolida. O que foi abolido, gente, foi algo totalmente... Foi realmente, o que foi abolido realmente foi as leis de ordenanças. Foi realmente o sacrifício imperfeito, porque os sacrifícios de animais não traziam perfeição para o povo, porque o povo não se arrependiam de coração. O Senhor queria realmente, sabe o que? Era quando fizesse o sacrifício, quando o sacrifício era feito de animais, por exemplo, a pessoa pecava, ia lá, quando ela fosse lá entregar a sua oferta em sacrifício de animais, era para quê? Para aquele sacrifício o animal fosse morto, o sangue derramado, e o sangue cobrisse aquele pecado, e nunca mais aquela pessoa voltasse a pecar novamente, cometesse o mesmo ato de pecado. Mas, infelizmente, não estava acontecendo isso. Eles começaram a praticar o pecado, ia lá, matava o animal, achavam que estava tudo bem, e depois voltavam e pecavam novamente. E novamente voltava aquele ciclo de matar o animal e por aí vai. Então, estava se tornando imperfeito. Por quê? Porque os mandamentos, aqueles mandamentos que o Senhor tinha colocado, aquelas instruções desde o começo, não estava guardado no coração, não estava guardado dentro do povo, não estava guardado dentro daquele povo que realmente o Senhor queria que ficasse guardado. Então, quando você tem o mandamento do Senhor guardado no teu coração, você jamais vai cair no erro novamente. Se você, por exemplo, traiu, você aceitou Jesus como teu Salvador, sabe que traição é pecado, sabe que traição é abominação para Deus, você já vai guardar, internalizar esse mandamento no teu coração e jamais vai trair novamente.
Jamais vai trair novamente. Por quê? Porque você sabe que isso é errado. E por amor que você tem a Deus, por amor que você tem ao Senhor Yeshua, que derramou aquele sangue por você, você não vai cometer novamente o mesmo erro. Por aí vai todos os mandamentos. A partir do momento que aqueles mandamentos é para nós seguirmos, porque como eu já tinha dito também no primeiro vídeo, existem mandamentos específicos só para o povo judeu, só eles podem cumprir. E existe mandamento específico só para a lei sacerdotal, que só os sacerdotes também podem cumprir quando realmente também o templo estiver em ação, né? Estiver ativo. Como não existe templo, mas eles também não deixaram de cumprir certos mandamentos, que nem os judeus podem cumprir, somente a área sacerdotal. Então, quer dizer, mas agora, quando é mandamento para todas as nações, quando é mandamento para todo o povo judeu, para todo o povo, né, seja judeu ou seja gentil, gente, é para se restaurar. É por aí, é nesse sentido que o reino do Senhor Yeshua veio aqui sobre a terra. Ele veio sobre o nosso coração para internalizar esses mandamentos e a gente mudar este mundo, trazer restauração de volta para este mundo através dos mandamentos dele. Porque conforme os mandamentos dele foi internalizado no nosso coração, nós vamos começar a mudar a sociedade. Porque aquela sociedade que era corrupta passa a deixar de ser corrupta. Por quê? Porque ela começa a seguir o que o Senhor está instruindo. Porque existem leis até para política, né? Até como um juiz deve julgar uma causa. Tem leis para tudo na Torá. Então, se a sociedade começar a seguir realmente essas leis, como o Senhor instrui, gente, a sociedade vai ser outra. Entendeu? É como o nosso pregador fala. Se a humanidade seguir somente 2 mandamentos da Torá, que é não matarás e não roubarás, se a humanidade já seguisse esses 2 mandamentos, as cadeias já estariam vazias. Pense, analisem, pessoal. Então, a gente tem que analisar que a igreja precisa voltar para o que os apóstolos ensinavam, voltar para a igreja do primeiro século, retornar, e isso está acontecendo nesses últimos tempos, nesses últimos 10 anos, principalmente. O Senhor está falando fortemente ao coração do povo da igreja. Vocês podem procurar na internet, vocês podem procurar, que vocês vão encontrar no YouTube, vocês vão encontrar no Facebook, vocês vão encontrar no Google várias congregações voltando para esta restauração, voltando para estes mandamentos do Senhor, restaurando as festas bíblicas, restaurando os mandamentos do Senhor dentro do princípio. Isso não é coisa de adventista, pessoal. Apesar que a igreja adventista ainda também não está totalmente restaurada, mas ela segue já alguns princípios bíblicos que as pessoas infelizmente acreditam que eles acham que eles são hereges, mas nesses princípios que eles estão seguindo, principalmente do Shabat, das leis alimentares, não é heresia, é verdadeiro. Porque um dia também eu acreditei que era heresia, mas a gente tem que estudar a palavra, tem que meditar, não pode ir acreditando em tudo que as pessoas vão falar. Vocês também não tem que nem ir acreditando em tudo que eu estou falando. Vocês têm que pesquisar, analisar, pegar a Bíblia, pegar a palavra, estudar. Porque só através da palavra de Deus e pedindo ao Pai a direção, pedindo ao Pai que abra a mente, que abra o nosso entendimento, que abra o nosso coração, que Ele vai nos revelar esta verdade. O Pai não vai chegar diante de você para dizer a verdade, para te revelar a verdade, se você não quiser esta revelação, se você não quiser esta verdade. Então tem que chegar diante do Pai, se você realmente tem esse desejo de se restaurar, tem esse desejo de voltar à igreja do primeiro século, se você tem esse desejo de voltar às instruções dos princípios, pegar os princípios das instruções do Pai, gravar no teu coração, pede direção ao Pai, que o Pai vai te revelar, o Pai vai te mostrar. Então, pessoal, nós temos que voltar, porque um reino dividido não subsiste. E, infelizmente, analisem. As igrejas, as congregações estão divididas. O reino do Senhor Jesus não pode estar dividido. Elas têm que estar em acordo na verdade, na palavra, no princípio. Tem que estar pregando realmente a verdade. Um reino forte é o reino que se pregue a verdade. É o reino que se pregue a palavra verdadeira do Pai. Então, quando a igreja começar a voltar, a retornar,
para esta verdade, o que vai acontecer? Todas as igrejas que começarem a voltar, todas as pessoas que começarem a voltar, elas vão começar a ter esse denominador comum. Elas vão começar a entender os princípios do Pai verdadeiramente e todas vão entrar em acordo no sentido da verdade do Pai. Claro que não vai ser toda a igreja, vai ser uma pequena parte, porque como o Pai mesmo disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. E eu desejo que você seja um escolhido, que você se faça-se de um escolhido, porque o Pai te escolheu, mas quem tem o livre-arbítrio é você para decidir se você quer continuar aprisionado dentro de erros doutrinários de homens, ou se você quer realmente se libertar desses erros doutrinários vindo de homens e buscar verdadeiramente a verdade vinda do Pai, a verdade vinda do Eterno, a verdade vinda dos céus. Pesquisem, meditem, orem, busquem, vejam realmente na palavra, estudem, não vai acreditando só em uma só pessoa, busquem, estudem a respeito dessa restauração, pesquisem mesmo, porque vocês vão encontrar esta verdade, como o Senhor também tem me mostrado esta verdade. Eu não estou fazendo esse vídeo, pessoal, à toa para me mostrar, não. Eu estou fazendo porque eu quero que vidas sejam restauradas, eu quero que vidas encontrem realmente a verdade no Senhor, porque a igreja está precisando voltar, a igreja está precisando voltar. O Senhor disse que nós causaríamos ciúme, que nós causaríamos ciúmes nos judeus, nós gentios, mas para nós causarmos ciúme nos judeus não é com essa igreja que está aí hoje, não. Essa igreja que está aí hoje não está causando ciúme nenhum neles. Só vai causar ciúme nos judeus que não têm ainda o testemunho de Yeshua. Só vai causar ciúme neles mesmo a partir do momento que a igreja começar a andar como está no princípio da palavra. Como está no princípio. Porque, por exemplo, eles guardam o Shabat, eles guardam as festas bíblicas. Se a igreja começar também a guardar o Shabat, os gentios, as festas bíblicas, eles vão olhar para a gente e falar assim, ué, eles estão seguindo a palavra igualzinho. O Senhor, o nosso Pai eterno, nos instruiu a seguir. E eles vão começar a sentir ciúmes. É mais ou menos por isso. É mais ou menos assim. Então, a gente tem que viver os mandamentos do Senhor não por obrigação, não por legalismo, não por imposição, mas por amor. E se a gente ver, como o próprio Senhor Jesus falou, Yeshua, se aquele que verdadeiramente me ama e ama o Pai, guarda os meus mandamentos. Então, analise essa palavra, porque ele só veio para plenificar a Torá. Ele não veio para destruir e nem revogar e nem abolir, porque nada ainda, nem tudo ainda se cumpriu. Ainda falta muita coisa para se cumprir. E ele disse que nem um tio sairia da palavra dele enquanto não se cumprisse. Então, nós temos que analisar muito isso. O céu e a terra não se passou e ainda nem tudo se cumpriu. Ele ainda não voltou pela segunda vez e ele ainda vai estabelecer o reino dele por completo aqui, e por esse motivo também, os mandamentos dele precisa ser visto, analisado e internalizado no nosso coração, para que nós possamos viver, porque também, principalmente o Shabat, é também um prenúncio do milênio, é um prenúncio da vinda do Senhor, um prenúncio do estabelecimento do reino dele aqui na terra. Então, tudo isso, pessoal, são realmente algo bom que o Senhor fez para realmente nos trazer benefício. E nunca é pesado quando você ama. Quando você ama alguém, você que é mãe, que tem filho, você que é esposa e tem seu marido, você que é filho que tem seus pais, você que é pai, que tem seus filhos, você sabe que quando você ama, nada é pesado. Às vezes até o maior sacrifício que vocês podem fazer pelas pessoas que vocês amam, vocês fazem com prazer porque não é pesado. Então por que para Deus vai ser pesado? Por que para Deus, por que quando Deus pede uma coisa para você fazer, você vai achar pesado? Então vamos fugir das coisas erradas desse mundo, vamos fugir das falácias de homens, vamos fugir das doutrinas de dogmas vindo de homens e vamos se estabelecer na palavra do Pai.
Vamos fugir dessa doutrina, infelizmente, dessa doutrina, ou felizmente, né, eu não sei nem dizer, porque de uma certa forma é até absurdo, né, dessa teologia falsa da prosperidade, que você é de Deus, você vai ter tudo financeiro abençoado, tudo. Não, pessoal, vamos fugir disso, porque a prosperidade do Senhor é muito mais profunda e muito mais além do que essa prosperidade que a teologia neopentecostal e por aí vai das outras denominações, de muitas denominações que pregam, é muito mais além do que isso. Então vamos fugir disso e vamos viver verdadeiramente a palavra do Pai, a palavra vindo do Eterno, porque as pessoas às vezes se preocupam muito em querer conquistar casa, carro, querer conquistar isso, conquistar aquilo, e esquece de internalizar o que o Senhor verdadeiramente quer, que é o amor dele dentro do coração, que é as instruções dele para você viver e ser luz para esse mundo, porque é só com as instruções dele dentro do coração que você vai ser luz para o mundo, que você vai iluminar este mundo e que a face dele vai brilhar sobre você. Então é só com as instruções dele que você vai conseguir de uma certa forma mudar. Você pode não conseguir mudar o mundo, mas se cada um tiver a luz dele dentro de si, pelo menos um pouquinho muda, pelo menos um pouquinho da sua família você muda. E cada um mudando um pouquinho da sua família, uma rua é mudada, um bairro é mudado, uma sociedade é mudada, um país é mudado, e de repente, como a gente crê, o mundo vai ser mudado. Então, temos que viver as instruções do Pai dentro da gente. Vamos fugir das coisas erradas desse mundo, vamos fugir de uma teologia falsa que está levando as pessoas à perdição. Porque também quando você guarda os mandamentos do Pai, as promessas dele vêm naturalmente. Por isso que ele fala: buscai primeiramente o reino de Deus, o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com as outras coisas, se preocupem em fazer o bem, se preocupem em viver os mandamentos do Senhor, se preocupem em fazer a justiça do Pai, ter a justiça do Pai dentro de si, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. As outras coisas o Pai jamais vai abandonar. Se o Pai cuida dos passarinhos, dos passarinhos, se o Pai dá o alimento aos próprios passarinhos, não vai dar aos seus filhos, que somos nós? Então, vamos parar de se preocupar com essas coisas, porque também cura e de repente conquistas materiais, né, muitas das vezes vêm para que você se mantenha. Pode até Deus permite até que venha sobre a sua vida uma cura, uma conquista material, mas não é para você ficar estagnado, não é para você ficar parado. Aí sim, ele está te dando essa bênção, muitas das vezes, claro, de uma forma correta. É para quê? É para que você possa seguir em frente, conseguir ter forças para continuar caminhando e seguindo a palavra dele, internalizando essa palavra dele no coração, para você chegar cada vez mais de perto e diante dele, e cada vez mais você possa desenvolver essa salvação, que é o amor dele em você. Então, vamos viver esta verdade, vamos viver esta restauração, vamos buscar esse retorno da palavra do Pai restaurada, e vamos amá-lo, amar realmente ele, como ele mesmo diz. Vamos provar este amor que ele mesmo diz, que somente quando a gente ama, a gente também guarda os mandamentos dele. Vamos viver, meu pessoal, vamos viver, amados irmãos, vamos viver com amor, porque nós estamos nos últimos dias, nós estamos vivendo realmente os tempos do fim. Nós somos realmente a última geração. Então, nós não podemos mais brincar de igreja, não podemos mais brincar de ser cristãos. Agora é hora de ser sérios. Quem quer realmente seguir ao Pai, é hora de levantar, arregaçar as mangas e ir com tudo, porque o Senhor Yeshua está voltando para estabelecer o reino dele aqui. E ele quer uma igreja pura, sem mácula, sem ruga. Ele não quer uma igreja de qualquer jeito.
vocês analisando este mundo, vocês estão vendo que as igrejas, que as denominações, que muitos estão vivendo a palavra de Deus de qualquer jeito. Infelizmente, muitos estão até envergonhando a palavra de Deus. Muitos estão envergonhando a palavra do Senhor com o seu próprio testemunho de vida. Então vamos mudar essa situação. Eu estou aprendendo muito vivendo essa restauração. Estou a cada dia internalizando as promessas dele no meu coração. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Mas quem disse que seria fácil, que o próprio Senhor fala, que aquele que entrar pela porta estreita, né, é que terá realmente a salvação. Não é pela porta larga. Porta estreita é isso, é você viver você viver realmente debaixo da vontade do Pai, é você viver é de você tirar o teu eu, deixar o teu eu de lado e viver da vontade do Pai. Então seu Pai falar assim para você: ô meu filho, é para o teu bem, faça isso. E você tem outro costume, você vai deixar o teu outro costume e vai fazer realmente o que o Pai está falando para você fazer, porque Ele sabe o que é melhor para você. Muitas das vezes você não vai entender muitos mandamentos do Pai, você não vai entender o porquê Ele está pedindo isso. Mas não é para você entender, é para você fazer, porque quando você ama, você faz. Você sabe que ele, tá fazendo, que ele quer o teu bem. Você sabe que lá na frente você também vai entender o porquê disso tudo. Então, vamos viver com amor a palavra do Pai e vamos restaurar a igreja do Senhor. Vamos levar essa mensagem de restauração através do nosso testemunho de vida, através da nossa vida, através do nosso relacionamento com o Pai. Então, eu peço a ti que está vendo este vídeo, pense, analise e reflita se realmente a igreja de hoje está realmente como o Senhor quer. Então, e se você não está vivendo ainda de acordo com o que o Pai quer, há tempo. O tempo está aí. O tempo é agora. É tempo de voltar e refletir e internalizar realmente as promessas do Pai no coração. Eu paro por aqui mais uma vez, agradeço por você estar assistindo esse vídeo. O Pai também agradece por você estar assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo também vai ajudar muito na tua caminhada, na caminhada de quem realmente precisa de uma orientação, precisa de uma direção para esta restauração, para esta visão verdadeira da palavra de Deus. Então, eu creio que o Senhor vai ajudar na tua caminhada, se assim você pedir, se assim você desejar. Claro que eu estou falando para quem realmente precisa dessa orientação, porque eu sei que muitos também que verão esse vídeo já está vivendo essa restauração da fé. Eu tenho muitos irmãos que já estão vivendo essa restauração da fé e creio que ainda que vão ver esse vídeo também. E mantenham firmes, irmãos, mantenham firmes nessa restauração e ajude-nos a passar esta mensagem de fé e de verdade e de justiça. Em nome de Yeshua HaMashiach, agradeço por mais essa oportunidade que Deus está me dando de fazer esse vídeo, de tentar mostrar um pouquinho a respeito dessa restauração para vocês e de tentar levar. Vocês veem que eu nem abro a Bíblia e nem mostro o versículo, porque isto eu acho que vocês mesmos é entre vocês e o Pai, de começar a buscar, de você começar a analisar. Claro que eu tenho vídeos no meu Facebook falando dessa restauração, existe vídeo no YouTube de várias pessoas falando sobre essa restauração e vivendo essa restauração, é só vocês pesquisarem a respeito disso, mas também é uma intimidade entre você e o Pai. A partir do momento que vocês desejarem, o Pai vai começar a mostrar esta verdade para vocês, como já está mostrando a partir de repente até deste vídeo mesmo que eu estou fazendo, que eu estou falando com vocês. Te agradeço de coração e peço ao Pai que me dê cada dia mais vida e saúde, para que eu possa de repente fazer até mais vídeos esclarecedores, para que vocês possam entender e compreender cada vez mais esta verdade. Em nome de Yeshua HaMashiach eu paro por aqui e que Deus abençoe na fé, hoje, amanhã, eternamente. Amém.